Olá, sou o professor Ângelo Cortellazzo, aula número 13 da disciplina de Bioquímica do curso de licenciatura da Univesp e hoje abordaremos a respiração aeróbica. Vimos aí nas aulas anteriores que o catabolismo de carboidratos começa com a quebra, com a lise da glicose em piruvato. Esse piruvato, em organismos anaeróbicos, pela fermentação, produzem lactato ou etanol. E agora vamos ver como é que os organismos aeróbicos, sejam eles procariotos ou eucariotos, conseguem processar essa molécula, o piruvato, na presença de oxigênio, que faz toda a diferença em termos energéticos, como nós vamos ver. Então, inicialmente, glicose origina duas moléculas de piruvato, mais duas águas. A glicose, agora mais detalhadamente, usa, na verdade, 2 fosfatos e 2 ADPs para formar 2 ATPs, que é o saldo energético da glicólise, e reduz duas moléculas de NAD para NADH, como vimos, esse NADH sendo reoxidado a NAD pela fermentação, mas agora não. Agora eu vou ter tanto piruvato quanto NADH vão se oxidar com a utilização de oxigênio que a gente está, então, inspirando enquanto organismos aeróbicos que somos. Então, NAD, NADH, fosfato, ADP e ATP, como vimos, tem que ser reconvertidos aqui, porque senão a reação vai parar. Esse slide foi apresentado a vocês na aula anterior, vimos a fermentação e agora vamos ver como essas moléculas participam como doadores de prótons e elétrons na fosforilação oxidativa, que é o que ocorre com todos os organismos aeróbicos. Inicialmente vou apresentar uma outra coenzima, que é chamada coenzima A, que tem uma adenosina de fosfato, também fosfatada no carbono 1', 2', 3' do açúcar, e um grupo pantotênico, que é a vitamina B5, formando, e também um grupo aqui, mercaptoetilamina, que forma, então, a molécula da coenzima que está associada às enzimas, então, que vão participar das próximas etapas, em especial da etapa de descarboxilação do piruvato. Mas além desse cofator, dessa coenzima, que é um cofator, claro, eu tenho outros cofatores aqui onde vai haver a reação. Um desses cofatores ou coenzimas é a tiamina pirofosfato, ou TPP, que tem aqui um hidrogênio que é reativo, que nós vamos ver como é que ele atua. E também eu tenho o ácido lipóico, que tem grupos SS que podem se transformar em SH, e essa transformação, então, essa redução de grupos SS a grupos SH ajuda a ação de algumas enzimas. Eu estou apresentando aqui só para vocês terem uma ideia e entenderem melhor quando virmos aí a reação propriamente. Então aqui os grupos SS e SH e aqui hidrogênios que vão ser doados, recebidos. O piruvato, ele perde um carbono e se transforma em acetilcoenzima A. Vamos ver como é que isso acontece. Inicialmente, ocorre nas mitocôndrias dos eucariotos ou no citosol de procariotos aeróbicos, claramente, né? E tem um complexo enzimático que é chamado complexo piruvato desidrogenase, que eu estou abreviando aqui para PDH para facilitar. Vejam então, piruvato mais uma coenzima A mais NAD. Vejam aqui a coloração, adivinha? CO2. O que sobra vai formar, então, vai se ligar à coenzima A, formando acetilcoenzima A, e o NAD vai pegar os dois hidrogênios aqui e se reduzir para NADH e H+. Tá? Esse complexo de reações, que elas acabam acontecendo em cascata, vocês vão ver, é extremamente importante porque é a partir dele que há a transformação de piruvato para uma forma que pode ser aproveitável para se óxido reduzir e possibilitar a produção de
de muitas e muitas moléculas de ATP. Vamos lá. ΔG menos 33,4, reação bastante exergônica. Vamos ver como é que isso acontece. Aqui a molécula de piruvato, né? E aqui o complexo enzimático. Na verdade, são 3 enzimas, são 3 moléculas de proteína, formando um complexo enzimático com essas 3 enzimas, cada uma delas participando de alguma etapa da reação, e inicialmente ocorre aqui a tiamina pirufosfato, com aquele hidrogêniozinho que era ativo, vai acabar se unindo ao piruvato e liberar o gás carbônico desse piruvato e se unir, então, à molécula de TPP, né, tiamina pirufosfato. Então, os 3 carbonos perdem um deles, como CO2, e se transformam, então, num hidroxietil pendurado aqui no TPP. Esse CO2, obviamente, é perdido para a atmosfera e, em seguida, eu tenho que esta molécula ataca ou é atacada ou fica próxima desse grupamento SS e vai ocorrer, então, a segunda parte da reação, que é a ligação dos 2 carbonos, né, agora de um acetil, aqui no enxofre, desta nova molécula, desse ácido lipoico, e acabar, então, recuperando a tiamina pirufosfato com seu hidrogênio original aqui. Agora, eu tenho uma troca desse grupamento S pelo grupamento S de uma coenzima A. Então, simplesmente vai haver uma troca de posição, o hidrogênio da coenzima vem para a enzima e o acetil se liga à coenzima A, formando acetil coenzima A. Esse acetil coenzima A está na matriz mitocondrial ou no citossol dos organismos procariotos, como falamos. E agora a reação praticamente acabou. Só que a enzima não é igual ao que ela era do início da reação. Então há necessidade de que ela seja recuperada na sua forma original. Primeira coisa, vai acontecer uma oxidação de uma flavina que está na enzima 3, que vai pegar os hidrogênios dos grupos enxofre e vai trazer para si. E vai recuperar a ligação de sulfeto que existia na enzima original. E, finalmente, um NAD oxidado vai acabar captando esses hidrogênios e se transformando em NADH mais H+, de tal maneira que a enzima agora tem exatamente a mesma estrutura que ela tinha do início da reação. E o saldo foi o quê? Piruvato formou acetil-CoA, liberou gás carbônico e formou um NADH mais H+, um NAD reduzido. Ok? Bom, está aqui o balanço final. Piruvato, mais coenzima A, mais NAD, acetil-CoA, NADH, CO2, atmosfera, ΔG muito negativo. Tá? Como eu tenho 2 piruvatos por glicose, eu fiz aqui a multiplicação por 2 para mostrar para vocês que eu não posso esquecer, né, que para cada glicose eu produzo 2 moléculas de NADH e 2 moléculas de acetil-CoA. Ok? Essa acetil-CoA agora vai entrar numa cadeia de reações que levou, ou que possibilitou um prêmio Nobel ao cientista que a desvendou, né, o Krebs, que é também conhecido como ciclo do ácido tricarboxílico, que consiste, ou do ácido cítrico, que é o ácido tricarboxílico, que consiste na junção de acetil-CoA, que tem 2 carbonos, com um outro ácido oxaloacético ou oxaloacetato, com 4 carbonos, 4 mais 2, 6 carbonos, que é um ácido cítrico ou citrato. Então, a acetil-CoA é incorporada ao oxaloacetato, originando o citrato. O citrato vai se isomerizar para isocitrato. Isocitrato vai perder um CO2, então tinha 6 carbonos, fica com 5, originando uma molécula chamada de alfa-cetoglutarato, ou alfa-KG. Essas abreviações, relembra, são todas baseadas na língua da matriz, né, no inglês. Alfa-KG vai perder um gás carbônico e originar succinil com a enzima A, com 4 carbonos, claro, tinha 5, perdeu 1, ficou 4. E agora succinil-CoA, succinato, succinato fumarato, fumarato malato, malato oxalacetato e
a reação, então, pode voltar a ocorrer, daí ser conhecida como ciclo de Krebs ou ciclo do ácido tricarboxílico. Recordando, 2 mais 4, 6, 6, 6, 5, 4, 4, 4, 4, recupera, começa de novo. Essas reações têm subprodutos, e é o que a gente vai tentar detalhar um pouquinho aqui, e que eu já adianto, vejam nos livros da bibliografia, porque são reações da maior importância, talvez é o coração da disciplina, seja do metabolismo, né? O ciclo de Krebs. Tanto do catabolismo como do anabolismo, vocês vão ver. Então vamos lá. Acetil-CoA, estamos aqui os átomos, né? 2 átomos de carbono, dupla O, hidrogênio. Inicialmente, oxalacetato, são 4 carbonos, é um diácido, C dupla O, OH, C dupla O, é um cetoácido, né? E a junção desses 2 ácidos vai originar, então, consumindo uma molécula de água, vai juntar, então, 1, 2, 3, 4 do ácido oxálico, oxalacetato, o acetil vai juntar aqui, uma hidroxila da água vem para cá e o outro hidrogênio recupera a coenzima A, que pode ser reutilizada, e aqui eu tenho, então, a molécula de citrato ou ácido cítrico. Ácido ou o sal, né? Aqui, como está protonado, eu posso chamar de ácido cítrico, COO-, 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 seria o citrato, por isso 3 radicais carboxila é o ciclo de um triácido, né? Ou ácido tricarboxílico. Agora uma isomerização. Essa hidroxila vai passar para cá. Então, citrato, agora isocitrato, tá? Em seguida, eu vou ter a redução de um NAD para NADH. Aqui, NAD vai pegar os 2 hidrogênios, que vai virar uma dupla ligação, e COO dá o CO2, esse hidrogênio vem para cá, e eu tenho uma nova molécula, que é o alfa-cetoglutarato. Perdeu um CO2 aqui e reduziu um NADH. Em seguida, eu vou ter a formação de succinil-CoA, saindo CO2, tá? E aqui, de novo, eu vou ter um NAD entrando aqui e tirando um hidrogênio da carboxila e um da coenzima A, se reduzindo para NADH mais H+, e originando esse composto que é a succinil-CoA. Vejam a cor aí dos átomos para se situar. Vejam a aula com bastante calma, vão dando pausa e vão vendo e entendendo exatamente o que está acontecendo, né? Se vocês lembrarem, esses átomos aqui, ó, são esses 2 aqui, são esses 2 aqui, são esses 2 aqui, são esses 2 aqui. Apesar de ter perdido 2 átomos em termos de balanceamento, o que entrou já foi embora, né? São outros átomos de carbono, não importa, tá? Mas em termos estequiométricos está garantido aí que eu consumi 2 átomos e liberei 2 átomos, respeitando então a lei da conservação das massas. A succinil-CoA, então, agora vai se transformar em succinato com a produção de ATP, com a saída, recuperação da coenzima A, e este succinato agora se oxida para fumarato, reduzindo uma molécula de NAD, sai esses 2 hidrogênios aqui, e agora forma uma dupla ligação, né? Sai 1, 2, forma a dupla ligação. O fumarato se hidrata e forma malato, entrando então uma molécula de água, né? Molécula de água rompendo a dupla ligação. Malato perde 2 hidrogênios se oxidando para oxalacetato e reduzindo uma nova molécula de NAD para NADH. Trocando em miúdos, eu tenho uma série de reações de óxido-redução que tem como principal produtos os 2 CO2 que entraram e a produção de 1, 2, 3 NADH, 1 FADH2 e também um ATP ao longo da reação. Vamos ver os ΔGs dessas reações, né? Acetil-CoA mais oxalacetato
enzima citrato-sintase, ΔG menos 32, reação muito fortemente exergônica. Citrato para isocitrato, a enzima aconitase, ΔG não favorável para esse sentido, mas para o sentido oposto. Isocitrato dando alfa-cetoglutarato, CO2, e reduzindo para NADH. Alfa-KG se transformando em succinil-CoA, reduzindo outra molécula de NADH. Em seguida, succinil-CoA, succinato produzindo GTP ou ATP, é um trifosfato de um nucleosídeo, né, que pode ser adenosina, pode ser guanosina. Succinato, fumarato, fumarato, malato, malato recuperando oxalacetato. Vamos somar isso aqui e ver o que dá? Lembrando, multipliquei por 2, porque eram 2 por glicose. Multipliquei os ΔGs também por 2, tá? E agora eu vou cortar o que dá para cortar. Vamos lá. Citrato, isocitrato, alfa-KG, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato. Vamos ver se dá para cortar mais alguma coisa. Sim, oxalacetato. Também coenzima A, que estava aqui. E só, né? Então, 2-acetil-CoA, mais 4 águas, mais 2 GTPs, mais 2 fosfatos, né? Mais 2, 4, 6 NADs, mais 2 FADs, vão me originar 4 CO2, entrou 4, saiu 4, perfeito. E agora, as moléculas oxidadas na forma reduzida, né? 2, 4, 6 NADHs, 2 FADH2 e 2 GTPs que se originaram aqui dessa reação. ΔG0' menos 100,6. Reação muito, muito exergônica, muito favorável, então, que a acetil-CoA origine essas moléculas todas se transformando em CO2. Esse é o balanço do ciclo de Krebs, que a gente pode resumir dessa forma. Acetil-CoA, 2 carbonos, mais oxaloacetato, 4 carbonos, originando citrato. Citrato, isocitrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinil-CoA, succinato, succinato, fumarato, fumarato, malato, malato, oxalacetato. Vejam que são reações que se repetem e a gente costuma dizer, meio erradamente, né, que para uma glicose eu tenho que dar 2 voltas aqui, né? Porque são 2 acetil-CoA, essas reações ocorrem 2 vezes. E cada volta produz 1, 2, 3 NADH, produz 1 FADH2 e produz 1 GTP ou ATP, ok? Na próxima aula nós vamos ver como é que todas essas moléculas de NADH e de FADH2 acabam se reoxidando para poderem ser reutilizadas quando da respiração aeróbica propriamente. Por enquanto nós vimos que o piruvato formado lá no citoplasma, no caso de organismos eucariotos, entra na mitocôndria. A entrada do piruvato na mitocôndria por carreadores de membrana existente na membrana interna da mitocôndria possibilita então que no interior da mitocôndria, a partir do piruvato desidrogenase, esse piruvato se descarboxile, 3 carbonos, virando acetil-CoA. A acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, que tem essas reações que nós vimos, e acabam saindo, né, os carbonos na forma de gás carbônico para a atmosfera e originando muitas moléculas reduzidas de NAD e de FAD. Ok? Por hoje é só. Muito obrigado.